Importante ressaltar que limites pessoais não tem certo, não tem errado. Eles são extremamente subjetivos e aí está a riqueza deles. Porque é nesse olhar para si mesma, nessa autocompreensão, que você encontra aquilo que é importante, aquilo que é prioritário, em relação a comportamentos, em relação a relacionamentos, em relação a sentimentos. E assim você acessa o teu poder pessoal. Esse é o empoderamento dos limites. Você percebe que aqui em momento nenhum eu falei, não, feche os limites, foque, é 1 ou 2. Não, realmente eles falam, eles conversam com você. Né? Eles te trazem essa possibilidade de você explorar através das experiências. E sim, muitas vezes você já não terá limites pré-estabelecidos. Mas ao se colocar nas experiências, gostei, não gostei, fui um pouquinho mais lenta. Então qual é a palavra-chave? Consciência, presença. Então se traga sempre para este momento, para o aqui, para agora. Porque às vezes são limites, como eu falei, são limites mentais que estão conversando com crenças. E que essas crenças, elas já nem existem mais dentro do nosso padrão social. Mas você está apegado a elas porque te ensinaram lá na infância. Então fica atenta. Se traga para o momento presente, com tranquilidade, tá tudo bem. Poxa, por um momento você deixou uma pessoa te invadir, não se recrimine, não fique se criticando, mas nossa, porque ela fez isso comigo, eu não permito. Deixa essa tagarelice mental, pontuou, ok, não foi legal ela ter falado assim com você, eu não gostei, desapega, tá tudo bem, registra, importante, fala, ó, isso pra mim me incomoda, aqui já estabeleci minha fronteirinha, já fiz o meu contorninho, mas tudo bem, isso não quer dizer que você precise ficar se alimentando, porque assim você perde energia. Nesse ruído mental, nessa tagarelice mental, você perde energia. E não é essa a proposta de um manifestador consciente, é ganhar energia, não perder. Então, construir este passo a passo no dia a dia, né? Trazendo suas memórias, reconstruindo, ressignificando, revendo, abrindo mão, desapegando. Esse é o movimento da vida através da construção de limites pessoais. Os limites pessoais trazem movimento, não estagnação, traz abundância, não é escassez. É você se reconhecendo através do mundo e assim podendo fluir a vida de manifestação através de você. Na jornada da manifestação consciente, muitas pessoas falam sobre a loteria, né? E eu não posso manifestar a loteria, eu digo, você pode manifestar aquilo que você realmente vivenciar dentro de você, mas o que você quer na experiência ao ganhar a loteria. Ela fala, eu quero ganhar dinheiro, eu digo, então, dar limites não quer dizer se fechar num ponto. Dar limites quer dizer trazer esses contornos que podem ser abrangentes. Então, se você quer ganhar dinheiro, você percebe que se você se fecha na loteria, você traz um excesso de limite. Por isso que é importante quando fala de limite também falar de equilíbrio e harmonia. Então, se abre. De que forma mais você pode ganhar dinheiro? Ter essas experiências que o dinheiro pode te trazer? Aceitando um projeto, fazendo uma parceria, indo em busca, apresentando o teu currículo para outras pessoas, e assim você se abre para experiências com o dinheiro. Isso também é se dar fronteiras, é se dar limites. Você tem o foco, não um foco obtuso, fechado, mas um foco expandido de contorno, e assim você ganha experiências que podem sim, vivências que podem te trazer este dinheiro, e assim você manter esses sentimentos que você busca, acreditando que é só através da loteria. Trazer os limites, né, na nossa profissão, no nosso trabalho é essencial, porque muitas vezes você vai recebendo, faz mais esse projeto, faz mais isso, se envolve mais nessa área. Quando você dá conta, né, foi tomadas de decisão tão inconscientes que você está praticamente com 70% a 80% do teu tempo voltada só para projetos. E não está tendo tempo nem para cuidar da tua saúde física, nem para cuidar da tua família, na busca já
nem mais de um retorno financeiro, mas é simplesmente porque você tentou pegar tanta coisa, esquecendo dos seus próprios limites físicos e emocionais, e aí que muitas vezes você percebe que precisa dar uma pausa grande. Isso aconteceu comigo, né? Eu percebi que eu estava pegando tanta coisa, que eu olhei para mim e falei, calma, agora é o momento de eu realmente parar. E nesse momento que eu parei, eu me reconectei e voltei para o meu trabalho de uma outra forma. Eu comecei a olhar, ok, mas o que é prioridade para mim? E essa é uma outra palavra importante nos limites. O que é prioridade? Porque a importância, às vezes, para mim, naquele momento, tudo começou a ser importante. Todos os projetos começaram a ser importantes, da escola, da clínica, todos os movimentos que eu percebia de estudos, eu vou pegar, não vou fazer, vou dar curso, vou fazer isso, eu vou. Mas aí, neste momento, eu percebi que eu tinha me desequilibrado, entrado em profunda desarmonia interior. Por quê? Esqueci dos meus limites, que eram tão importantes. Então, reavaliar os seus limites a cada momento da tua vida é essencial. E hoje eu percebo que eu consigo um retorno financeiro até maior do que eu tinha antes, mas estou muito mais equilibrada, estou com as minhas áreas muito mais equilibradas, eu estou muito mais em harmonia. Então, esse é sempre o convite, você não se desligar, não se desconectar desses seus limites pessoais, porque sim, eles têm um peso muito importante na tua manifestação, para você ir em busca daquilo que você quer. Estabelecer limites pessoais em relacionamentos amorosos, de amizade, eles são importantes porque na hora que você estiver naquela troca e perceber que seu marido levantou a voz ou a sua amiga abruptamente movimentou os braços para tentar justificar ou convencer um argumento e isso no teu corpo foi bem aceito? Ok. Se não foi bem aceito, ao primeiro sinal, procure já estabelecer esses limites. Traga com clareza, né, o que não te fez bem, a forma que você sentiu e não se preocupe em trazer ou criar uma mágoa. Porque se você está respeitando seus limites, respeitando seus sentimentos, tendo a percepção que são sensações que não são saudáveis para você, é ótimo você se posicionar. Porque ao trazer clareza para o outro, se o outro se magoar, vai perceber que talvez ele não esteja te respeitando, ou então é o momento de ter uma troca aí com ele para ficar, ou com ela para ficar cada vez mais claro. E você também dá oportunidade para o outro começar a olhar para você de uma outra forma. Na constelação familiar, a gente faz muito esse movimento, né? Eu vou trazer aqui de uma forma simplista, mas ela é importante porque quando você reorganiza as suas energias, né, através, né, dos posicionamentos na constelação, você vai percebendo que há outros posicionamentos em relação das pessoas que estão ao teu redor. Ou seja, a sua atitude, o seu limite ajuda a você e o outro, né? É isso quando eu falo em transbordar, né? Quando você transborda, quando você compartilha, é quando você tem esses acessos, quando você faz essas conexões. Então, sim, traga os seus limites, sim, com respeito, com amorosidade, falar qual é o teu limite, falar o que você não está gostando, falar o que você está sentindo. É ótimo para o relacionamento pessoal, na amizade, no trabalho. Eu sei que no chefe, ou né, com o seu chefe, você não vai poder, com a sua chefe, você não vai poder, talvez, ter a liberdade que você tem com seus amigos, com seu marido, com a sua esposa. Mas sim, são momentos importantes se você sentiu que o seu chefe te diminuiu, te menosprezou, te desvalorizou. Sentiu, percebeu no teu corpo, não foi bom. Não leve isso como, mas eu faço drama. Valide. E você ao validar, mesmo que no começo você perceba, mas eu fui um pouco excessiva. Mas é somente ao validar que você encontra a harmonia e o equilíbrio. Quando você valida o que você sente. Quando você toma uma atitude validando o que você sentiu, o que você pensou, as construções que você fez. É dessa forma que você constrói relacionamentos saudáveis. É dessa forma que você manifesta relacionamentos amorosos. É dessa forma que você conquista até promoções. Porque quando você é autêntica,
né? Quando você acessa a tua autenticidade e percebe se você tá bem, se você não tá bem, o outro percebe também, né? A gente fala até das máscaras sociais, e é exatamente aí que elas entram, né? Quando eu falei da conversa com amigos, né? Você dá o limite, mas dá uma risadinha, então seja clara, assertiva, coerente, e tá tudo bem. Um outro ponto também dentro dos limites é a questão de perceber que dar limites é falar sobre você e não julgar e criticar o outro. Vou só fazer essa distinção. Então, por exemplo, quando você diz pro seu marido, para sua amiga, pro seu... olha, eu não me sinto bem. Quando você fala dessa forma, para mim, acessa emoções e sentimentos que realmente me levam para pontos de indignação, de frustração, de decepção, seja o sentimento que você identificar, você está falando sobre você. Ok? Agora, quando você vai para o outro e fala, olha, você fazendo desse jeito, eu acho um absurdo, isso é uma falta de empatia. Agora, quando você começa a falar para o outro, não o que você está sentindo, mas sim o que você julga dele, ou seja, que ele, ao levantar a voz, deve conseguir conquistar só inimizades, que ele é uma pessoa bruta, que é uma pessoa que ninguém deve gostar. Você percebeu? Você se desconectou de você, foi para o outro, julgou, criticou. Isso não trará e não promoverá relacionamentos saudáveis e construtivos. Essa é a diferença de acessar os seus limites e a diferença em expor e manifestar aquilo que você está sentindo, a forma como você vai reagir ou está reagindo e criticar o outro, julgar o outro. Esse é um outro ponto do limite pessoal. A culpa se faz presente também ao reconhecer e trazer os seus próprios limites, porque você se posicionar não é algo que é muito estimulado, muito motivado, né? É importante pessoas adaptáveis. E quando eu falo em limites pessoais, eu não estou falando de forma nenhuma de desajuste, desadaptação, mas eu estou dizendo que quando você encontra e deixa claras essas fronteiras, é somente dessa forma que você se alinha com pessoas que estão muito mais conectadas e interligadas com a sua energia. Então não há por que sentir culpa em simplesmente ser, né? A culpa é o contraponto do medo de se colocar. Não tenha medo de se colocar. Tá tudo bem você se respeitar, você se validar, você se valorizar, e não é também uma atitude egoísta. Porque é quando você é autêntica, quando você está segura dos seus recursos, é que você promove relações autênticas, consistentes. E aí sim você se sente cada vez mais livre para uma troca de exploração. O outro com a sua bagagem, você com a sua. E é uma troca, é uma partilha que é muito importante, é essencial para quem deseja ter uma vida de manifestação consciente, né? De dentro para fora, né? Se você quer transformar a sua vida, reconhecer os seus limites pessoais é fundamental. Quando você está numa área de trabalho, né, está envolvida com o teu trabalho, está terrivelmente desgastada, você percebe que você não está dando limite? Eu sei que você vai falar, mas talvez no meu trabalho é ali que eu vá conseguir o dinheiro que eu quero. Mas fatalmente é neste momento que você não está conseguindo dar limite de tempo e principalmente de energia. E quando eu digo energia de saúde, energia física, energia mental, energia emocional. A tendência é um desgaste tão grande que as outras áreas da sua vida começam a contaminar. Então você tem que ter uma conversa com seu marido. Você procrastina, porque entende-se que a procrastinação é uma falta de ação e geralmente vinculada a algo produtivo. Mas não é só isso. A procrastinação também pode vir quando você não entra em contato com os sentimentos. De olhar lá para o teu marido, para a tua experiência com o teu marido e não, por exemplo, dialogar. O que nós agora estamos fazendo? Como está a nossa vida? Com seus filhos, com seus amigos. Então, essa descompensação, ela realmente é essencial ser vista para que você possa encontrar o reequilíbrio. O limite traz reequilíbrio, o limite traz harmonia. Um outro ponto é você não olhar para a tua saúde física, literalmente.
né? E falar, tá trabalhando no meio do almoço, você tá numa noite de sono, 5 horas da manhã, vai, olha o celular para ver se alguém já não te chamou, se não teve um e-mail. Não, realmente agora dê esse limite, né? 6, 7 horas da noite, ou quando você achar que é importante, para de olhar o celular, né? Se as pessoas não te entenderem, comece a olhar se essas pessoas estão alinhadas com a tua energia, né? Ou seja, o limite pessoal é uma energia importantíssima de abastecimento. É você se colocar, se empoderar daquilo que para você é importante, para aquilo que você valoriza e perceber que sim, o trabalho traz um retorno, um resultado de dinheiro, mas que muitas vezes é com tanto desgaste e é com cuidado até que eu falo, mas acontece sim, que a pessoa, o dinheiro que ela recebe, ela vai, infelizmente, é gastar, porque aí é gastar em remédio. Na jornada terapêutica, que uma querida queria manifestar um relacionamento amoroso, saudável, respeitoso. Só que ela queria que fosse com aquela pessoa que ela já estava vivendo. Só que ele não tinha nenhum tipo de abertura para respeitar o que ela falava ou para validar aquilo que ela sentia. Geralmente respondia que era bobagem, olha o que ela estava falando, né? Dramática, né? Isso eu ouço muito, dramática. E assim ela foi se fechando, e quando ela chegou na jornada, ela realmente não sabia nem o que ela queria mais, o que ela gostava. Ela sabia que gostava dele. E foi naquele momento, quando a gente fez esse mergulho e começamos a construir e olhar para aquilo que ela realmente validava, valorizava, dava importância, ela percebeu que o amor que ela estava pensando que sentia por ele era um amor muito mais voltado para a punição do que voltado para a aceitação. E foi naquele momento que ela rompe o viés distorcido que ela estava tendo, vivenciando padrões repetidos, sempre de punição, e ela começou a aceitar que ela gostava de pessoas que eram mais sensíveis, né? Que eram pessoas mais abertas, mais receptivas, as quais ela disse para mim que ela nem imaginava, porque ela sempre atraiu e sempre acreditou, pensou, que essa é a diferença, ela sempre pensou que ela gostava de homens que fossem mais durões, mais grosseiros, que fossem homens que realmente fizessem a parte, vou dizer, masculina da relação. Quando ela olhou para si e percebeu que ela queria exatamente o oposto do que ela estava vivenciando, ela começou a trazer estes sentimentos para si, percebeu que ela também tinha seus próprios limites, porque ela se criticava muito, ela se julgava muito, ela era muito dura com ela. Ela se aceitou e hoje ela está vivenciando realmente, manifestou o amor que ela sempre desejou, porque ela abriu, né? Ela realmente se permitiu sentir o próprio limite. Aquilo machucava, punia, ela se sentia julgada e criticada o tempo todo. Então esse é um exemplo que muitas vezes acontece na nossa vida quando não olhamos para os nossos próprios limites.